Banco do Brasil a R$ 20 é uma boa oportunidade? Tá barato, tá no preço, tá caro. O que a gente tem visto, né, nos últimos meses é uma continuidade, né, do movimento de correção. Esse movimento de correção ele iniciou lá em 2023, né? Mas antes de explicar um pouco o porquê dessa correção, é importante reforçar por que 2023 ele chegou no auge da sua precificação, né? Lá ele chegou a 158 bilhões de reais de market cap. Não foi o múltiplo mais alto. O múltiplo mais alto foi, se eu não me engano, 2019, 2020, onde ele chegou a 1,5 vezes valor patrimonial, mas ali foi reflexo de uma possibilidade de privatização da instituição, onde aconteceu o desinvestimento de uma posição relevante detida por um fundo governamental. Mas voltando à valorização de mercado, foi sim 2023 o auge de precificação. E tem algumas explicações para que isso acontecesse, né? Aliado a uma melhora efetiva de governança ocorrida e implementada a partir de 2016, onde claramente o banco diminuiu seu risco e melhorou sua gestão, tá? A gente viu uma alavancagem caindo de 16 vezes, indo para patamares mais normais, e uma gestão operacional muito eficiente, muito focada e, obviamente, buscando entregar rentabilidade. E isso aconteceu, a gente viu o ROI, né, a rentabilidade saindo de 8% lá atrás e batendo 20% até 2023. Então, o resultado apareceu e aí o mercado incorpora isto no preço. Porque se ele não incorporar, é uma clara arbitragem, onde você recebe um bom patamar de dividendo, uma boa taxa de retorno pelo seu investimento. Só para dar de parâmetro aqui, se você tem uma instituição financeira que te entrega um ROI de 20% e ela negocia meia vez valor patrimonial, a sua taxa interna de retorno desse investimento é muito maior do que 20%. Então você tem um reinvestimento e uma oportunidade de reinvestir sempre nesse mesmo nível, e quando o mercado nesse nível de preço, né? E quando o mercado enxergar essa arbitragem, ele vai fechar. E aí corrige-se muito rápido. Então, dá a impressão de que hoje, abaixo de valor patrimonial, o banco é uma boa oportunidade. Mas, do meu ponto de vista, ainda não é o momento ideal para se montar uma posição abaixo de 20. Tá? A gente tem claras sinalizações de que essa governança e qualidade do planejamento estratégico bem pensado, de uma boa execução, se perdeu de 2023 para cá. A gente viu o ROE, o ROI, saindo de 20, buscando os 15, e o preço reagiu a isso. A gente viu 158 bilhões de market cap indo para os atuais 117, que dá uma vez valor patrimonial para algo próximo de 0,6. Tá barato? Não sei se está barato, porque a rentabilidade saiu de 20 e veio para 15. A média histórica do banco nos últimos 10 anos é 15, mas a sinalização é de continuidade para baixo. A gente está vendo uma deterioração no índice de eficiência, que era 63 lá atrás com ROI de um dígito, veio para 47 e entregou 20, e agora subiu para 56 e já entregou 15. Então isso é uma gestão operacional, né? É uma estratégia, e está piorando. Se voltar para o 63, esse ROI vai para 12. E se ele vai para 12, existe uma possibilidade de uma queda de lucro, e essa queda de lucro e absorção deste lucro dentro do patrimônio é menor, e aí o preço que é 0,6 pode ou ficar lateralizado, mas se houver um aumento excessivo de risco e você precise provisionar mais e tem um reconhecimento de perdas efetivas, você diminui, e aí o que era 0,6 pode ir para 0,9 automaticamente. E como a qualidade da gestão operacional e das decisões estratégicas ainda gera dúvida, não me dá o conforto para falar que está barato. Aparentemente, sim, mas a continuidade a gente está vendo que vem deteriorando, né? Vem e deve seguir nessa trajetória. Vou dar mais um dado. Parte de perdas estava ali
no intervalo de 17 a 20 bilhões ano de provisionamentos e gestão dessas perdas, já foi bater 42 agora em 2025. Isso eu estou falando de questão de 3 anos para cá. Ok, a gente tem um agro desafiador, sem dúvida tem um agro desafiador, mas o que a gente tem que olhar é, o banco quer acelerar, ele quer aumentar agora, quer voltar a alavancar, isso é importante frisar. Não creio que vá acontecer, porque não tem sobras de capital como tinha lá atrás, com alguns instrumentos híbridos que foram permitidos. Hoje ele tem esse fator limitador, então isso mitiga um pouco esse excedente de alavancagem que poderia acontecer. Mas a gente pode ver claramente o índice de eficiência continuar piorando, a sinalização é essa, a gente tem um incremento de risco, sim, de provisionamento continuar piorando pelo agro, mas também por linhas de créditos mais arriscadas, sem garantias, com spreads menores, o que vai naturalmente determinar um provisionamento maior ou pelo menos uma gestão maior de capital e caixa. E esse ponto naturalmente deve continuar pressionando a rentabilidade. Então percebam, o que tinha antes, uma governança bem feita, um planejamento estratégico desenhado e uma boa execução, agora a gente vê caminhar para o que foi no passado. E no passado recente, questão de 8, 10 anos atrás, a gente viu esse banco ir na 0,2, 0,3 valor patrimonial, justamente porque o mercado entendia que poderia haver uma deterioração tão grande de rentabilidade que não ia agregar valor ao risco corrido, né? E naturalmente, quando a gente soma todo esse apanhar e esse momento agora, o mercado já colocou uma parte no preço. Mas se ele ver os próximos trimestres e uma deterioração adicional, é possível que sim, a gente veja uma correção um pouco mais forte. E aí, naturalmente, isso vai deixar o que é barato hoje, mais barato. Agora, em questões de médio e longo prazo, para quem tiver um horizonte de tempo um pouco maior e mais extenso, que permita, nessa assimetria risco-retorno, correr um risco de downside um pouco maior para depois recuperar, pode ser sim uma boa oportunidade. Porém, em termos de preservação de capital e como boa oportunidade, não acho que o Banco do Brasil hoje é barato. Acredito que ele está em um preço justo e com tendências a continuar os fundamentos piorando. Tá? Então, esse é o que eu queria trazer para vocês. A governança piorou, o operacional piorou e o financeiro tem piorado. Então, a pilar de fundamentos e de precificação não está bom. É isso que eu queria trazer para essa discussão sobre abaixo de 20 é compra? Não, nesse primeiro momento a resposta é essa.